O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar e a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus. Entre as nações, o exaltado Senhor. Até o fim, Deus presente será. Não há o que temer, sempre está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam todos conseguindo acompanhar os cultos da UJAC, mesmo nesse momento difícil que estamos enfrentando. Agora que vamos dar início a mais um culto, peço que vocês entrem comigo em um momento de oração, tá bom? Oremos. Paizinho querido, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, por todas as bênçãos e por toda a graça que o Senhor manifesta em nossas vidas. Quero agradecer pela vida dos nossos líderes, pastores, de cada jovem, de todas as famílias de nossa igreja, ó Pai. Te pedir que continue abençoando, Senhor, nos guiando em todos os dias de nossa vida. Sabemos que não temos o que temer, pois temos a garantia e a certeza do cuidado e proteção de Deus em nossas vidas, Senhor. Peço que agora que vamos iniciar mais um culto dos jovens, o Senhor esteja abrindo os nossos corações para aprendermos mais e mais da Tua Palavra, para que sejamos luz onde quer que estejamos e que o Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão assistir mais um culto, gente. Tchau! Bom dia, graça e paz a todos, amém? Bem, para mim é bom dia, né? Para você, não sei que horas que você está assistindo, de manhã, de tarde ou de noite, né? Mas eu estou gravando de manhã, então para mim é bom dia. Então, um bom dia a todos. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês, estar podendo trazer esse estudo do livro de Atos, né? Acho muito legal, achei muito legal essa ideia e para mim é uma honra fazer parte dessa equipe de irmãos que foram escolhidos aí para estar, né, trazendo esse estudo para vocês.
Então, e é um fator de nervosismo também. Embora todo esse tempo de quarentena, gravando aula para a escola dominical, eu confesso que ainda não acostumei gravar aula. Toda vez que eu vou gravar, eu fico nervoso, então as palavras fogem. Então, por favor, né, não prestem muita atenção nos meus erros, nos meus esquecimentos. Vou tentar cortar o máximo possível das minhas falhas aqui, mas uma ou outra vai escapar aí. E como eu sempre digo nas aulas da escola dominical, né, foquem no assunto, foquem no tema, prestem atenção no tema, não no que está acontecendo em volta, não no que é supérfluo, tá? Eu espero que esse milagre aconteça, que vocês consigam, né, ter esse milagre, esse poder de não focar no supérfluo e só focar no tema, no assunto aqui principal. E eu sei que é muito difícil, né, focar no assunto principal quando tem algumas coisinhas diferentes acontecendo em volta. Mas ok, então o Diegão, né, começou o estudo com vocês no capítulo 1, o Filipão veio em seguida com o capítulo 2, né, e hoje então a minha responsabilidade é de falar sobre o capítulo 3 com vocês. E eu pretendo inicialmente a primeira parte ler e explicar versículo por versículo, tá? Então a gente vai ler aí de versículo em versículo e eu vou lendo e explicando, vou meio que lendo e explicando ao mesmo tempo, vou tentar fazer alguma coisa que não fique tão monótona, que eu sei que já é monótono, né? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, né, de um jeito que não fique tão monótono. Enfim, e aí então a segunda parte, né, eu vou fazer a aplicaçãozinha, duas aplicações, né, duas lições, né, que a gente aprende com esse texto. Amém? Ok, então se você ainda não abriu sua Bíblia lá em Atos 3, né, faça agora, né, pegue seu celular, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, não sei o que você está usando, e vamos começar então. Ok, se eu vou estar olhando um pouquinho para baixo aqui, é que vocês não estão vendo, mas tá mó organização, tabajara aqui, tudo improvisado. E eu fiz, né, esboços, tenho o computador do meu lado, esboço do outro. Então, se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou lendo alguma coisa em algum lugar aqui que está em volta de mim, tá? Então, é o que está tendo para hoje, tá? É o jeito que eu consegui aqui de me organizar. Foi o que eu consegui para hoje. Ok, contexto do início da história. Então, infelizmente, esse texto, né, Atos 3, ele não dá muita informação do contexto, né, que está acontecendo. Né? A única coisa que ele fala é que essa história vai passar no templo, né, no templo ali em Jerusalém. Né, é o terceiro templo, o templo que Herodes construiu, e não dá noção de data, né? Então eu não sei quanto tempo se passou do Pentecostes, né? Igual o Filipão, o último texto, né? Falou sobre o Pentecostes e tal. Então eu não sei quantos dias se passaram do Pentecostes, não foi muito com certeza, mas o texto não fala que ano que aconteceu essa história, qual o dia da semana, né, quantos dias depois do Pentecostes, enfim, ele não dá esse detalhe. Porque a gente vai ver também na história que não tem necessidade, né, da data, né? Então por isso que Lucas, né, como vocês viram com o Diegão, né, foi Lucas quem escreveu o livro de Atos, é o mesmo autor do livro de Lucas, né, do Evangelho de Lucas. Então ele viu que não era necessário, né, mostrar a data, em qual época que aconteceu isso, então ele não relata. E realmente na história aqui não tem importância nenhuma em qual data isso aconteceu, né? Uma visão panorâmica, né? A gente pode dividir o texto que a gente vai ler, né, do versículo 1 ao 26, em 3 momentos, né? O primeiro momento nós temos a história da cura do coxo,
né, que vai do versículo 1 ao versículo 10. O segundo momento, nós temos a apresentação do Evangelho de Cristo, né? Então Pedro e João vão falar ali da morte de Cristo, né, da ressurreição de Cristo e da exaltação de Cristo, que vem do versículo 11 até o 18. E, por último, a exortação ao arrependimento, né? Então é o apelo mesmo, né? Pedro e João fazendo um apelo ali para o povo se converter, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. E está do versículo 19 até o 26. E esse padrão, Pedro mantém esse padrão em outros momentos no livro de Atos, né? Lá no capítulo 2, né? A gente viu isso, no capítulo 10 e no capítulo 13, né? Então acontece alguma coisa, algum milagre, algum acontecimento, né, que chama a atenção do povo, aí Pedro prega, fala de Jesus Cristo, né? Assim que ele conseguiu a atenção do povo, ele prega, fala de Jesus Cristo e por último ele faz o apelo, né? Exortando o povo a se converter, a se arrepender e se converter, começar a seguir Jesus Cristo. Então esse é meio que um padrão das pregações de Pedro, né? Então Pedro já tinha pegado essa técnica aí né, e sempre aplicava, sempre que possível. Ok? Agora vamos entrar então no texto propriamente dito, versículo 1, Atos 3:1. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Bem, quem que era Pedro e João? Pedro e João nada mais, nada menos eram os apóstolos, né? Os líderes da igreja, né? Pedro era o líder principal, né? E João era, né, líder também, mas a responsabilidade da igreja estava sobre os ombros de Pedro. Mas João, né, nada mais, nada menos, quem escreveu aí o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, né, o Evangelho de João, as epístolas de João, né? Então, só os tops, né? Eram os caras, né, da igreja ali daquela época. E eles subiram, né, ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E era nessa hora que o pessoal ia para fazer o sacrifício, né? Levava ali seu bichinho, seu carneiro, né? Enfim, para sacrificar em perdão dos seus pecados. Né? Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, eu vou tentar mostrar uma figura aqui. Se vocês estiverem vendo a figura, porque eu consegui na edição colocar as figuras para vocês, tá? Se vocês não estiverem vendo figura, então é porque eu não consegui. Então, para tentar contextualizar vocês, né, mostrar o cenário dessa história, né, então, se eu conseguir colocar aí a primeira figura que vocês vão estar vendo, é uma visão aérea da área do templo, né? Então, a segunda, ok. Então, tem alguns números, né? Porque eu peguei essa imagem de um site e o site vai explicando, né, cada local aqui do templo, tal, é bem legal. E então tem alguns números, que bom que vai facilitar também na hora de guiar vocês. Então, a porta número 5 ali, né, é um dos portões principais de entrada, né, para o povo entrar ali na área do templo. O número 7, tem dois números 7, né, é a área dos gentios. Então, quem não era convertido, né, ao judaísmo, quem não era judeu de nascença, só podia ir até esse local, não podia entrar mais para dentro das áreas internas ali do templo, não. Tinha que ficar ali, era o limite que ele podia chegar. E o número 8, está do lado esquerdo aqui da imagem, é o Pórtico de Salomão, tá? Estou citando ele, só vou citar os locais onde a história vai acontecer. Estou citando ele porque vai acontecer coisa ali, tá? No Pórtico de Salomão. Então, próxima foto é um pouquinho mais, um close-up, né? Um pouco mais perto ali, uma visão
agora só mais da área do templo. E esse número 12, na foto anterior era o portão indicado pelo número 5, é o mesmo portão, tá? Só para vocês entenderem. E aquela, lá no fundo, lá na esquerda, na parte superior aqui da figura, é o pórtico de Salomão, né? Onde tem aquele monte de colunas ali. A terceira foto, onde tem o número 16, é onde vai estar a Porta Formosa, que a gente vai ler aqui, né, no texto, e é onde já foi colocado aqui, já falei? Sim, já falei aqui no versículo 2, né, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Então, é esse número 16, tá? Então, é ali que o coxo vai ser colocado, né? Na próxima foto, então, a gente vê aqui que tem uma pequena escadaria, né? Então é nessa escada, na frente do número 16 de novo, né? Da porta ali, é nessa escada, nessa pequena escada que o coxo é colocado, né? Para pedir esmolas. E essa porta vai dar, né, para o átrio das mulheres, né? Acho que tem mais uma foto aqui, não. Então, agora voltei uma foto, né? Vai dar para dentro do átrio das mulheres. E o que tem de interessante, o que tem de importante nesse átrio das mulheres? Nesse átrio das mulheres tem o gasofilastro, né? Então é onde o pessoal ia depositar sua oferta em dinheiro, né? O seu dízimo em dinheiro. Então por isso que o coxo foi colocado ali, né? Provavelmente ali nessa porta era o melhor lugar para se pedir esmola, porque a chance de passar mais gente com dinheiro naquela porta, em relação às outras portas, né, era maior, né, porque ali dava acesso ao átrio que tinha, né, ao pátio ali que tinha o gasofilastro, né? Então o coxo ali, né, ele não era burrinho não, ele sabia onde pedir dinheiro, né? Então ele foi lá porque ele sabia que ali tinha mais chance de passar mais gente com dinheiro e dar esmola para ele, né? E ali então, né, Pedro e João estão indo ao templo, né, e subindo, né, essa escadaria aí, e encontra o coxo. O coxo então, né, vamos ler aqui o versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Então vamos agora imaginar, né, vamos nos colocar no lugar do coxo, do mendigo, né? O cara está ali vários anos, né? A Bíblia fala que todos os dias ele é coxo de nascença, ele já nasceu com problemas na perna, que impossibilitavam ele de andar, então ele não podia trabalhar, então ele já nasceu com esse problema. Então ele, com certeza, desde novo ele pede esmola, né, para sobreviver. E aí então, ele já está muito acostumado, né, de pedir esmola e as pessoas passarem por ele e nem dar atenção por ele, né. Repara você, quando você passa por um mendigo, né, muitas vezes tem dia que você tem ali um trocadinho e tal, então você dá com o maior prazer e tal, ajuda de alguma maneira, enfim. Agora, mas tem dia que você está meio cansado, você não está afim de falar com ninguém e tal, então você vê ali um mendigo, já olha para o outro lado, finge que está falando, né, no celular, enfim, dá uma desculpa aí e ignora, né, o mendigo, tá? Isso é errado, viu, irmãos? Não é correto de fazer, não. Isso não é mostrar o amor de Cristo para a pessoa, tá? Mas nós, como pecadores, de vez em quando a gente faz isso, infelizmente. Enfim, então o mendigo está acostumado a ser ignorado, né? Então provavelmente quando Pedro e João estão passando, ele olha inicialmente para Pedro e João, pede esmola, mas provavelmente ele já desvia o olhar, já começa a olhar, ver se tinha outra pessoa passando para ele pedir, né, esmola para outra pessoa. Enfim, né, ele queria abordar o maior número de pessoas possíveis passando ali. Então, no versículo 4, quando Pedro e João olham bem para ele, né, e diz assim, olhe para nós,
né? Aí no versículo 5 a gente vai ver que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então, quando Pedro e João falou, olhe para nós, né? E aí ele deve ter passado na cabeça dele, opa, hoje esses dois aí vão dar uma esmola para mim, né? Então ele olha, né? Provavelmente já fazendo o sinal da mão assim, né? Para receber alguma coisa, né? A Bíblia fala que ele estava esperando receber alguma coisa de Pedro e João. Mas aí Pedro então vem, né, com uma notícia que nos primeiros segundos ali, no primeiro instante, provavelmente desanimou o mendigo, né? Disse Pedro, versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Então, não tenho prata nem ouro. Aí provavelmente o mendigo, poxa vida, ó, o cara me chamou a atenção para falar que não tem nada. Nossa, que frustrante, né? Aí fala, prata nem ouro eu não tenho, né? Mas o que eu tenho eu lhe dou, né? Aí eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça, né? Nesses milésimos de segundo, né? O que deve ter passado na cabeça do mendigo, né? Pô, ele não tem prata nem ouro, mas o que ele tem, será que ele vai me dar um lanche? Será que ele vai me dar um pouco de pão, alguma coisa assim, né? E aí ele fala, Pedro fala, né? Versículo 6 ainda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Imagina o espanto do mendigo, né? O cara tá pedindo prata e ouro, né? Dinheiro, e Pedro oferece a cura para ele, do nada, né? Sem falar assim, mendigo, amanhã eu vou passar aqui, eu vou orar por você, né? E tal, então... Não, do nada assim, né? De repente, né? E versículo 7. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Então, vamos imaginar a cena. O mendigo está sentado, né? Pedindo esmola. E aí vem Pedro e João e fala para ele, levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E estende a mão, né, direita para ajudar o mendigo a levantar. Imagina o que passou na cabeça desse mendigo, né? Tem uma discussãozinha, né, entre os teólogos falando, poxa, o mendigo teve fé para essa cura, né, ou não teve fé? O que agiu ali foi só a fé de Pedro e João, né? Eu creio que os dois tiveram fé, né? Então a fé primeiro veio por Pedro e fechou o ciclo com a fé do mendigo, né? A gente vê isso, a gente pode entender que ele teve fé, né, também, pois no versículo 8 continua assim, depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus, né? Então ele estava glorificando a Deus, ele entendeu que aquilo foi uma obra de Deus, né, na vida deles. Mas também outro fator que eu entendo que ele teve fé é pelo fato de que teve alguns segundos ali, né? Vamos imaginar na real, né? Pedro falando, levanta e anda, e estendeu a mão. O mendigo deve ter pensado, poxa, e agora? Os caras é louco? Acredito nele? Tenho fé no que ele está falando ou não tenho fé? Né? Nem sei quem são eles. Né? O mendigo não sabia quem que era Pedro, provavelmente, né? Não sabia quem que era Pedro e João. Então, ele teve que ter fé, ele pensou, raciocinou, né, ali, e agora, eu decido ter fé ou não, né? Mesmo que tenha sido rápido, né, questão de segundos, ou de repente ele até pensou ali um pouco, levou 1 minuto, mas ele teve tempo para pensar, né? Então, ele aceitou o apelo ali, né, de Pedro, e Deus operou. É assim que ele se levantou, né, imediatamente, versículo 7, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, então ele já levantou saltando, né, o Pedro já puxou ele, já, com maior ânimo ali, já levantou pulando já, e pôs-se em pé e começou a andar. Então foi... o milagre só aconteceu depois que ele teve a fé de falar, vou tentar levantar, né? Vou ver vou pegar na mão desse cara aqui
e vamos ver o que acontece, eu creio que Deus pode me curar. E, então, não foi antes, né? Foi só depois que ele se jogou, falou, eu vou me levantar. Então, a fé é isso, né? É a gente se jogar no escuro, né? Ele não tinha certeza, ele não tinha prova nenhuma de que iria dar certo, né? Ele arriscou mesmo. Então, fé em Jesus Cristo é isso mesmo. Mas aí eu te pergunto, né? A fé de uma pessoa pode agir, ou pode operar o milagre em outra, né? Então vamos dizer, porque, gente, o mendigo não estava pedindo cura. Ele não levantou naquele dia, hoje eu vou ser curado, Pedro e João vai passar, né? E eles vão me curar. Não, Pedro e João não mandou um recadinho, um WhatsApp para ele, vai lá hoje e tal, às 3 horas da tarde, que a gente vai lá orar por você, vai curar você. Não, ele foi, era um dia comum e a coisa aconteceu assim de repente, né? Então assim, a fé veio primeiro por Lucas, né? Foi Lucas quem quis curar ele, né? Vamos dizer assim. Então é errado a gente falar que a minha fé pode agir um milagre em outra pessoa, a sua fé, né, pode operar um milagre em outra pessoa? Não é errado, isso é bíblico. Vou citar só 2 exemplos aqui, mas tem vários exemplos na Bíblia, né? Lucas 7, de 1 a 10, os dois estão em Lucas, tá? Lucas 7, de 1 a 10, a história da cura do servo do centurião. O centurião romano, era um cara importante, né? Ele nem judeu era, né? O cara era romano. E o servo dele cai doente, né? Tá à beira da morte. E ele então ouve que Jesus está ali na cidade e ele manda outras pessoas irem buscar Jesus, né? E quando Jesus vai até a casa dele, antes de chegar na casa dele, ele manda outras pessoas, né, abordarem Jesus no meio do caminho ali e falar, eu não sou digno de te receber na minha casa. Então, mas eu creio que você tem poder, né, poderoso para, só com sua palavra, da onde você estiver, e meu servo, né, você libera a palavra que meu servo vai ser curado. Eu entendo que você tem autoridade no mundo espiritual para isso. E aí então Jesus fala, né, nunca vi tanta fé, tamanha fé em toda Jerusalém, né? Era um espeto ali, estava cutucando ali os judeus, né? Porque ele era romano, centurião. E aí então, com essa palavra, né, Jesus declara, né, tá curado, né? E aí o servo então é curado. Quem que teve fé nisso? O servo estava doente, à beira da morte, provavelmente estava lá delirando, enfim, dormindo, né? E quem teve fé? Foi o centurião, né? Então a fé do centurião operou milagre no servo dele. Outra historinha, né? Lucas 8, de 26 a 39, a cura do endemoniado o gadareno, né? De Gadara, né? Que tinha uma legião de demônios no corpo dele. Ele pediu para ser curado? Não. Jesus que quis curar ele. Então a fé de Jesus, né, o libertou. Mas era Jesus. Mas Jesus era homem. Nesse momento ele era homem, como eu e você. Tá? A gente tem que fixar bem isso. Quando Jesus estava na terra, ele era homem. Ele tinha que agir com fé também. Então, veio agora na minha cabeça aqui aquela história da Talitha Cumi, né, a menina que morreu, aí o pai, né, ela estava antes de morrer, né, ela estava à beira da morte, o pai chama Jesus Cristo, Jesus vai, né, até a casa dele, só que no meio do caminho vem aquela mulher que tinha 12 anos de sangramento, de hemorragia, né, e ela toca na orla do manto dele ali, ela é curada, e aí então Jesus para um tempo ali, né, para conversar, para falar com a mulher, curar ela, enfim. E aí imagina a cabeça do homem, né? Nossa, vamos Jesus, minha filha está quase morrendo, deixa essa mulher aí, ela já foi curada, vamos embora. E nesse tempo chega lá os servos do homem falando, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. E aí o que Jesus fala, né? Não tenha medo, né? Apenas confie. E ele vai até a casa do homem e ressuscita a menina. Quem teve fé? A menina teve fé? O milagre aconteceu nela. Ela teve fé? Não, ela morreu. Ela estava morta, né? E antes disso, ela estava lá delirando, sei lá, desmaiada. Foi o pai dela, né, que teve fé. Então, sim, a sua fé pode operar milagres na vida de outras pessoas. Ou seja, a sua oração
pode operar milagres na vida de outras pessoas, sim, tá? A oração intercessória tem poder, sim, irmãos. Não pense que só porque você é novo, né, que Jesus não escuta a sua oração, não. Escuta sim. A sua oração tem poder. Versículo 9. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então o povo, quando viu ele, ficou admirado, perplexo. Nossa, mas eu te vejo todo dia aqui, né? Ou então eu te conheço desde criança, né? E você aí, agora você está andando, né? Todo mundo ficou assim, nossa, o que aconteceu, né? Como que isso pode ter acontecido, né? Então o povo ficou perplexos e admirados com o que lhe tinha acontecido. Versículo 11. Deixa eu só ver se tem aqui. Não tem lá. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Eu vou tentar colocar de novo aqui a figura para vocês lerem, né? Mas então o que aconteceu? A cura foi na porta da Formosa, né, na entrada ali do Átrio das Mulheres. Quando foi curado, a Bíblia fala que o mendigo saiu pulando, louvando, glorificando a Deus, e eles entraram no templo. Então eles entraram para dentro do Átrio das Mulheres, e provavelmente ali nesse meio tempo, enquanto o mendigo lá estava, né, glorificando, pulando lá no meio do átrio e tal, Pedro e João simplesmente saíram de fininho e foram indo, né, para o Átrio de Salomão, que eu vou colocar a figura aqui, né, fica lá do lado esquerdo, fica, né, meio que já na saída lá no fundo, lá, né, meio que já na saída da área do templo ali, né. Provavelmente eles foram por ali porque eles sabiam que o pessoal ia juntar em volta deles, e o melhor lugar, né, era ali naquela região, né, para ter reunião pública, né, porque reuniões públicas dentro ali da área do templo, né, na área ali das mulheres, onde foi feita a cura, não era muito bom lugar para ter reuniões públicas ali. Então provavelmente eles já saíram, já foram lá pro Pórtico de Salomão e ficaram esperando a multidão vir até eles, né, e já prevendo ali que haveria, né, um momento ali para evangelizar o povo e falar de Jesus para o povo. E o povo vai maravilhado até eles, né, porque milagres não era muito comum, né? Quando Jesus veio e começou o ministério dele, naqueles 3 anos, Jesus fez muitos milagres, né? João fala que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez em livros, não haveria biblioteca para guardar todos os livros, né? De muitos milagres que Jesus fez. Então, quando Jesus morreu, aquele povo que não acreditava em Jesus, acabou os milagres, né? O profeta, né, que operava os milagres, morreu, acabaram-se os milagres. Quando eles veem, então, Pedro e João operando milagre, eles falam, opa, né, eles têm uma coisa diferente, né, e junto em volta deles, né, provavelmente muitos ali foram para pedir oração, para pedir ali uma cura, um milagre, alguma coisa, né, e, enfim, e também ficaram maravilhados, porque meio que reacendeu uma esperança. Poxa, Deus mandou mais profetas aí para operar milagres, para curar o povo, né? Então a gente não está desamparado, né? Deus ainda está olhando por nós. Versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Né? Então, por quê? Não deveria surpreender vocês, né? Deus está operando milagre todo o tempo, aqui Deus é poderoso para fazer milagre em qualquer momento, então, por que isso surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade, né? Então aqui Pedro já fala, vocês estão achando que eu e João operamos isso? Não, né? Você acha que quando ele fala piedade aqui, não é nesse sentido que a gente conhece hoje. Piedade, que é a pessoa piedosa, aquela pessoa boazinha, que ajuda todo mundo, né? Tá, ô irmãozinho, né? A paz do Senhor. Não, né? Isso. Piedade é uma vida de busca de santidade, oração, leitura da Bíblia, né? Então,
traduzindo aqui, Pedro está falando assim, vocês acham que foi poder nosso ou nossa santidade que operou esse milagre? Né? Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Então é que ele já fala, não foi nós, foi o Deus, né, o Deus de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, o Deus dos nossos antepassados. Então ele já glorifica a Deus, né, falando não fomos nós, mas foi Deus. E esse Deus, o seu Deus, Deus de vocês, né, judeus, glorificou seu servo Jesus. Aqui ele já começa a falar de Jesus. Né? Então já coloca Jesus como servo de Deus, né? Talvez tinha alguma anotação ali que eu estava esquecendo, mas não tem. Então ele já começa a falar de Jesus. Então o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Aqui Pedro já entra com os dois pés no joelho da galera ali, né, do pessoal. Já chega apontando o dedo na cara mesmo, falando, esse Jesus que Deus glorificou, vocês mandaram matar. Pilatos ia soltar eles, mas vocês o entregaram, mandaram matar ele, né? Vocês o negaram, né? Versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo, né? E pediram que lhes fosse libertado um assassino. Ou seja, ele está descrevendo quem que é Jesus, né, para eles. Que até então eles entendem que Jesus era apenas um profeta, né? E ele fala, não, vocês entregaram o santo, cadê aqui, versículo 14, o santo e justo. Então não era só um profeta, ele era o santo e o justo, né? Sem pecado, né? E vocês me entregaram e pediram que lhe fosse libertado um assassino, né? Então vocês trocaram um santo, um justo, né, por um pecador, por um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Aqui ele continua descrevendo Jesus, né? Ele é o autor da vida, ele coloca ele como Deus. Aí já coloca Jesus no patamar de Deus mesmo, claramente, né? E fala, vocês mataram Deus. Né? Não foi só um profeta que vocês colocaram ali na cruz, não, foi Deus, o Criador de todos. Só um adendo aqui, né? Nesse exato momento, não sei qual motivo, meu celular parou de gravar e começou a perdeu alguns segundos aí da minha fala, mas não perdeu nada demais, tá? Então continuem aí, tá no mesmo versículo, não mudei nada, foi apenas 1 ou 2 segundos ali que o celular parou de gravar e quando voltou tava já passou aí alguns segundinhos, tá bom? Deus abençoe. Como a gente já viu, né, com o Diego, né, a Trindade e tal, então Jesus estava desde do começo ali, né, sempre foram trinos, Deus, Jesus, Espírito Santo, e como a gente vai ver em João, foi Jesus quem operou os planos de Deus. Então Deus teve os planos, decidiu criar as coisas e Jesus ia construindo, operando ali, praticando o que Deus mandava, né? Então foi Jesus quem criou todos nós, o autor da vida. Vocês mataram, versículo 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então tipo assim, vocês tentaram matar ele, mas não conseguiram não, viu? Porque Deus ressuscitou ele, dos mortos. E não foi ninguém que me falou, não. Eu vi, eu e o João aqui, nós vimos com os nossos olhos, né? E a Bíblia vai falar que Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias ainda, né? Ensinando eles, comendo com eles, né? E não só com os 12, mas para mais de 500 pessoas, né? Ele apareceu. Então, tinham pelo menos 500 testemunhas, né? De que viram Jesus ali ressurreto, né? Versículo 16, né? E pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, aqui Pedro então fala claramente, né, quem foi o operador da cura, né? Foi Jesus, né? A fé no nome de Jesus Cristo, aqueles que eles mandaram matar na cruz, aquele mesmo que eles pediram para trocar com um assassino, né?
Então é ele, é aquele lá, né, aquele Jesus que foi crucificado é quem operou o milagre no mendigo ali. Não foi Pedro, não foi João, né, mas sim Jesus, aqueles que eles mataram na cruz. Aí provavelmente, né, o povo começou a ficar, mas como assim, né, você tá aí acusando a gente e tal. E aí Pedro dá uma acalmada nos ânimos, versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, né. Então, irmãos, olha, né, fiquem tranquilos, porque eu sei que vocês não fizeram, foi sem querer, né, vocês fizeram isso sem querer, vocês não queriam, vocês não entendiam quem que era Jesus, né. Então, tá desculpado. Né? Versículo 18, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, aí, assim, Pedro, ó, vocês não sabiam, e foi Deus mesmo que mandou, fez isso, porque ele sabia, porque se o povo entendesse, se vocês entendessem quem que era Jesus, vocês não teriam crucificado ele, e a obra redentora não teria sido completada. Então, era necessário que vocês o matassem ele. Então, né, Deus permitiu que vocês não entendessem quem que era Jesus, né? Então, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aqui ele já começa a apertar de novo um pouco o cerco, porque ele fala, bem, vocês não sabiam, até agora. Agora vocês sabem quem que é Jesus, então agora vocês entendem que vocês erraram, que vocês pecaram, né? Então, arrependam-se de ter mandado crucificar Jesus. Arrependam-se de não ter acreditado nele, né? Como que acharam que ele só era um profeta, que era só um líder, enfim, né, não entender que ele era o Salvador, né, das almas. Então arrependam-se disso e voltem-se para Deus, porque agora vocês estão afastados de Deus, agora vocês sabem a verdade, né, vocês sabem que vocês pecaram e pecado faz separação de Deus, né, nos separa da presença de Deus, então agora vocês estão separados da presença de Deus. Né, então voltem-se para Deus, né, arrependam-se e passem a acreditar em Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam cancelados, seus pecados sejam perdoados, né? Só Jesus pode perdoar, né? A gente vê lá em Hebreus 9, de 11 a 15, né? Que só Jesus pode perdoar porque ele fez o sacrifício perfeito, né? Desde o início, desde Adão e Eva, Deus já falou, ó, se pecar vai morrer, o salário do pecado é a morte, né? A consequência do pecado é a morte. Só que Deus sempre amou tanto o ser humano, nos amou tanto, eu e você, que sempre deu uma segunda chance, sempre permitiu que alguém morresse no nosso lugar. Inicialmente era um animal, né? Não era perfeito, Deus, tipo, ó, é o que está tendo para hoje, né? Eu vou aceitar o animal, né? Mas vai chegar um momento que vai ter que ter uma coisa melhor. E aí, então, ele manda Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo é o único que morreu em nosso lugar, ele era santo, puro, né? Nunca pecou, então ele fez o sacrifício perfeito, e o sacrifício dele é tão perfeito que é suficiente para perdoar os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã e de todo mundo, né, até a volta de Cristo, né? Então, por isso que é só Jesus Cristo, é porque é só ele que morreu em nosso lugar. Versículo 19, né, para que pecados sejam perdoados. Versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então, esses tempos de descanso está no plural. Então, os estudiosos, né, os comentaristas vão falar que é lá a vida após a morte, tá? E é isso mesmo, tá? Esse tempo de descanso, de refrigério, né? Me perdi aqui, tempos de descanso. Então, é o descanso que teremos, né, quando estivermos no céu, né, após a morte. O descanso no grego dá a ideia de alívio, né? Então de refrigério, então tempos de refrigério, tempos de alívio, né? E esses alívios a gente sente ainda em vida, então eu entendo também que serve para enquanto estamos na vida, né? Se a gente se voltar para Deus, se voltar para Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, a gente vai sentir vários momentos de alívios, né? Ali de refrigério, né, de sentir que Deus nos perdoou, ou de ver Deus agindo em nosso favor, nos curando alguém que a gente ama, nos dando uma bênção que a gente precisa tanto, né? Então, vários momentos aí na vida, Deus vai nos abençoar, mas o foco aqui é a vida, né, após a morte, na eternidade.
ainda versículo 20, e ele mande o Cristo, né, o qual lhes foi designado Jesus. Por que ele fala isso? Né? Vamos entender a cabeça do judeu. Até hoje eles estão esperando o Cristo. Cristo, Messias, é a mesma coisa, né? Significa o ungido. Né? Messias é em hebraico e Cristo é em grego. Né? Então, até hoje eles estão esperando o ungido, o Messias, o Cristo. Né? Porque na cabeça deles, todas as profecias que eles viram do Antigo Testamento referente a Cristo, ao Messias, eles acharam que era alguém militar, né? Alguém que ia libertar eles da opressão dos povos que estavam sobre eles, dos inimigos, né? Então eles esperavam um líder, um profeta, né? Um líder religioso, né? Mas queriam libertá-los dos inimigos, né? Eles nunca entenderam que a libertação era da alma deles, do espírito deles, libertação do pecado, né? Salvar a vida deles. Eles nunca entendiam que o Messias, o Cristo, era o Salvador da alma deles, não um Salvador, né, militar. Então eles estavam esperando algum líder militar, algum líder religioso que ia levá-los para guerrear contra os inimigos e vencer. Então quando ele fala que Pedro fala aqui, né, e ele mande o Cristo, né, ele está falando assim, e se vocês se arrependerem, né, vocês vão ter, além do pecado perdoado, né, vocês vão receber o Cristo, aqueles mesmos que o Antigo Testamento profetizou o tempo todo, vocês vão receber, né? Ou seja, para receber o Cristo, eles tinham que ter fé, era, né, algo espiritual. E fala quem que é o Cristo. O Cristo é o qual lhes foi designado Jesus. Então é esse mesmo que vocês mataram, é o Cristo, né, prometido para vocês, né? Só que aí, provavelmente, Pedro pensou, né, Pedro não, né? Deus deu a sabedoria para Pedro, né? Porque se ele parasse aqui, o povo ia falar, não, mas como que ele é o nosso Messias, como que ele é o nosso Cristo? Ele morreu, né? Ele não está mais entre nós. Então Pedro já esclarece, né, que no versículo 21, é necessário que ele permaneça no céu, porque Jesus ali para eles, né, já tinha morrido, eles ainda não acreditavam na ressurreição. Então é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Lá em Salmo 110, 1, deixa eu só pegar aqui, diz assim, Salmo de Davi, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então essa é uma das profecias, né, que Pedro está citando aqui quando ele fala, né, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então essa é uma das profecias falando que haveria um tempo em que Jesus, o Messias, iria ficar à direita de Deus até um determinado momento, né, até que Deus colocasse todos os inimigos como estrada dos pés ali, e aí então ele viria para a segunda volta. Tá, esqueci, irmãos, e que ele mande em Cristo, na verdade tem dois sentidos, tá? O primeiro é esse daí que eu falei, né, que eles recebam Jesus Cristo, espiritualmente falando, né, o Cristo deles, e também está se referindo à segunda volta de Cristo, né? Quando Jesus vem mesmo para libertar ali Israel, que o mundo inteiro vai estar ali guerreando contra Israel, e Jesus vem de forma milagrosa, e aí, né, quando todo olho realmente vai ver, todo ser humano vai ver, que aí Jesus Cristo vai vir de forma visível para o mundo todo ver, né? E vem ali então libertar Israel. No final ali dos 7 anos de tribulação, da grande tribulação. Mas é necessário que ele passe um tempo ainda lá no céu, né, antes dele vir e de forma, né, definitiva. Aí ele já chama Moisés, né, porque ficar falando aqui só da boca para fora, né, eu tenho que ter base bíblica, né, então ele chama Moisés, né, versículo 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser, Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Aqui Pedro está citando Deuteronômio 18, de 15 a 19. Né? Então,
Pedro está falando que o que Moisés falou aqui, ele estava se referindo a Jesus, tá? Lá em João 1, 19 a 23, a gente vai ver também que o povo estava na espera desse profeta que Moisés falou aqui, né? Diz assim, este foi o testemunho de João, 1,19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Ele confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, né? E então lhe responderam, lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Né? Então, eles foram ver João Batista, né? Quem que é você? Você é o Cristo que estamos esperando? Você é o profeta Elias? Né? Que eles acreditavam que o profeta Elias iria ressuscitar, ou que seria mandado um outro profeta Elias, né? Mas Jesus representa, né, o ministério que Jesus teve, o estilo de ministério que Jesus teve, foi exatamente igual e até melhorado do que o Elias, né, o profeta Elias teve. E aí então ele fala, não sou nem o profeta Elias, nem Jesus, nem o Cristo e nem o profeta, né? Então o profeta que ele fala aqui, né, o singular, é o profeta que Moisés está falando em Deuteronômio 18 e 19. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias, né? Então, está falando que Pedro está falando, não só Moisés falou, mas todos os profetas a partir de Samuel também falaram, né, desses dias que está acontecendo, né, que estamos vivendo aqui. Então, esse dia, isso tudo que está acontecendo já foi cumprimento das profecias, né? 25. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados, né? Então, aqui, Pedro começa a encher a bola, né, deles. Fala, não, então, esses dias foram profetizados e vocês são os herdeiros dos profetas, né? E da aliança que Deus fez com os seus antepassados, né? Então, é para vocês essa bênção. Jesus veio para vocês, né? Para o povo de Israel. Né? E ele disse, ainda no versículo 25, né? E da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Né? Então, Pedro está falando, veio primeiro para vocês. Né? Deus está cumprindo a promessa de que primeiro vocês seriam, o povo de Abraão, a descendência de Abraão seria abençoada e daqui se espalharia para o resto do mundo, né? E versículo 26, então, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, Jesus ressuscitou e foi primeiro para os judeus. Ele não foi para os romanos, ele não foi para os brasileiros, né, que naquela época não existia. Aí ele não foi para nenhum outro povo, ele foi para os judeus, né? E para abençoar os judeus. É interessante que a bênção que Pedro fala aqui não é bênção material, né, mas é uma bênção espiritual, né, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades, ou seja, mudança de vida, né? Como é a bênção, é uma bênção, né, a gente mudar de vida, né? Quem teve aquele momento de mudança de vida, entendeu e falou, não, eu realmente preciso mudar de vida, preciso aceitar Jesus, e aí aquelas coisas que você queria largar e não conseguia, agora você consegue largar. É uma bênção, né? Realmente é maravilhoso sentir esse alívio, né, saindo das nossas costas quando a gente larga pecados, nos purificamos e chegamos mais perto de Deus, né, de Jesus Cristo. Né? Ok, então lições, né? Eu esqueci de falar. O tema dessa pregação é aproveitando o momento, tá? Então, primeiro ensinamento aqui, primeiro momento, né, que precisamos aproveitar, né? Precisamos aproveitar o momento de orar pelas pessoas. Então, nunca deixe de orar por alguém, né? Ore com alguém, com uma pessoa, né? Esse momento a gente não pode perder, é um momento ali, né, que Deus pode operar, pode te usar para converter aquela pessoa, né? Quando a gente viu, Pedro orou pelo coxo, né? E a fé, a fé de Pedro, mas a sua fé, a minha fé, pode operar milagres para você e para os outros, como eu disse, né? A sua fé
é poderosa para operar milagres. Lá em Tiago 5,16, nós vemos lá: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você é justo? Você aceitou Jesus, como o Senhor Salvador da sua vida? Então você é justo. Então a sua oração é muito eficaz, desculpa, E pode, Pedro fala, Tiago, fala aqui para orarmos uns pelos outros, para que os vossos pecados, confessai, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, A cura do pecado, a libertação do pecado, enfim, ou cura mesmo milagrosa. Mas, resumindo, orem, Não neguem a oração. Se alguém pedir oração para você, não negue, não tenha vergonha. Ore, Deus pode estar querendo te usar ali. E 2, para acabar aqui, precisamos aproveitar um momento para testemunhar de Deus, Pedro e João aproveitaram o milagre para falar de Deus e evangelizar, Então, você tem falado, o testemunho, é uma grande ferramenta para evangelizar, Se você tem vergonha de evangelizar alguém, você quer evangelizar alguém, mas você tem vergonha de falar claramente de Deus, comece a contar, testemunhar das bênçãos que Deus tem feito na sua vida, para aquela pessoa, Mas não chegue assim, na sala de aula, lá para os seus amigos, ou para sua família: irmãos, aqui, presta atenção em mim, vamos reunir aqui, eu quero testemunhar, momento de testemunho aqui, quero contar uma bênção. Não, mas na conversa mesmo, fala: poxa, cara, estou tão feliz hoje, Deus me abençoou tanto nisso, me capacitou aí bem na prova, Enfim, conte a sua bênção, E você vai ver que 2 coisas vão acontecer, Uma, ou o pessoal vai falar: não, mas Deus não tem nada a ver com isso, você foi bem na prova porque você estudou, Você conseguiu um emprego porque você saiu distribuindo currículo, Enfim, a bênção que você conseguiu, foi porque você lutou, E vai ter momentos, de tanto você falar das bênçãos de Deus, que algumas pessoas vão estar passando por alguma dificuldade e no momento de crise vão lembrar: poxa vida, o fulano de tal lá, direto fala que Deus abençoou ele e tal, que ele orou e que Deus abençoou, então eu vou lá pedir oração para ele, E aí aquela pessoa fala: ô irmão, você tá assim com Deus, ora aí por mim e tal, tô passando por uma dificuldade, Eu volta e meia escuto isso na minha família, meus primos, hoje é você que é assim com o homem, ora aí, para acontecer tal coisa e tal. E ali é um momento então de você, evangelizar, orar, evangelizar essas pessoas de forma bem tranquila, sem ter toda aquela pompa formal. Olha, vou agora aqui falar de Jesus para vocês, Fica um negócio muito mais leve e uma ferramenta muito melhor. Então, é isso, irmãos, Orem pelas pessoas, Você nunca sabe como que Deus, pode te usar. Só uma historinha que aconteceu comigo, que me veio na cabeça agora. Uma vez eu estava fazendo estágio numa igreja em Brasília, eu estava no seminário, todo final de semana eu tinha que ir para uma igreja, e naquele final de semana a gente estava numa igreja lá em Brasília que tinha programado fazer um culto ao ar livre, numa quadra lá do lado da igreja, numa praça. E em determinado momento o pastor falou para a gente reunir com as pessoas, e orar pelas pessoas. E eu estava do lado de uma mulher ali que eu não conhecia, nunca tinha visto ela, e comecei a orar com ela, e eu comecei a sentir vontade de falar algumas coisas, que na hora eu fiquei: agora? É coisa do meu coração, eu falo, não falo, nunca vi essa mulher, se eu estiver falando besteira aqui, coisa do meu coração, eu vou pagar mico. Mas eu falei: Deus, me perdoa se eu errar, vamos embora, E comecei a falar tudo aquilo que eu estava sentindo. E de olho fechado, morrendo de vergonha, E quando eu abri o olho, a mulher estava chorando, e ela falando: você falou tudo aquilo que estava no meu coração, Tudo aquilo que eu estava pedindo para Deus, você falou, Então Deus me usou ali, para falar com aquela mulher. Enfim, então a gente nunca sabe quando Deus vai usar a gente, E não podemos perder o momento para testemunhar de Deus. Amém? Então, obrigado por terem chegado até aqui, terem aguentado. Que Deus abençoe muito vocês, E até semana que vem.
com o próximo estudo. Acho que vai ser o Diego semana que vem, não sei quem que vai ser. Mas que Deus abençoe muito vocês e até mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado tudo que o Jefferson transmitiu aí, tudo que ele tentou apresentar para vocês do texto bíblico de Atos 3. Nosso desejo é acrescentar vocês a cada dia mais da palavra do Senhor, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Amém? Então, estejam atentos para as próximas lições, conversem sobre tudo que vocês aprenderam nos encontros de pequeno grupo durante a semana e estamos aqui para tirar dúvidas e aconselhar vocês no que vocês precisarem. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada cristão, Deus, que faz parte da nossa igreja. Nós viemos, Deus, te pedir que tu esteja com tua palavra, com teu Espírito Santo, modificando e acrescentando a cada um, Deus, a porção que lhes é necessária. Nós te agradecemos, Deus, porque tu nos deu a tua palavra, tu nos capacitou a entendê-la e a transmiti-la. Que tu continue, Deus, a nos capacitar com pessoas que podem fazer isso e continue, Deus, a gerar em nosso coração o desejo pela tua palavra. Cuide de cada jovem, de cada adolescente, cuide de cada irmão, Deus, que tem necessidade da tua palavra e do teu consolo nesse momento. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal, e até semana que vem. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam